tarde, estamos aqui ao vivo na Band, no DNA, e a entrevistada de hoje é a Maria Cecília Marque Borges, prefeita de Frutal, e a primeira prefeita de Frutal, isso é muito interessante ressaltar, e a gente vai fazer uma conversa aqui muito importante, muito interessante sobre, inclusive, o papel da mulher e na perspectiva feminina sobre a política. Prefeita, muito obrigado pela sua participação, foi muito gentil ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço a oportunidade de poder dialogar para passar o que é o município de Frutal, o que a gente vivencia e as nossas conquistas do dia a dia. Obrigada à Band pela essa grande oportunidade. Tá legal. E olha, eu já tenho uma primeira pergunta que a gente já estava conversando aqui. De que forma a senhora consegue elaborar numa sociedade ainda machista esse papel da mulher na política? De forma comprometida, com presença, mas acima de tudo, com comprometimento com os nossos sonhos. A partir do momento que você tem a oportunidade de servir o seu município e se coloca à disposição numa eleição, a partir daí as coisas vão acontecendo. E embora a nossa sociedade ainda machista, eu quero aqui dizer que os frutalenses foram extremamente respeitosos com o nosso nome em 2004. Então tudo isso serviu de motivação, de comprometimento e de responsabilidade. Hoje a mulher, ela tem um espaço grande na sociedade, um grande comprometimento em todas as áreas, mas ela também continua sendo mãe, sendo dona de casa, sendo amiga, sendo companheira. E eu acredito que através dessa mudança que vem acontecendo na nossa sociedade, tem feito com que os homens sejam também parceiros desse grande projeto, que é a mulher na política brasileira. E mesmo esses homens da velha guarda, porque como mulher, eu sei que vocês têm uma sensibilidade mais acurada para perceber essas pequenas violências que os homens às vezes fazem quando querem exercer o seu poder, sobretudo os da velha guarda. A senhora já percebeu algum tipo de agressividade nesse relacionamento político, sobretudo no começo da sua gestão? Nenhum momento, nenhum momento. Eles sempre foram respeitosos, compreenderam o espaço que nós estamos ocupando e que a mulher não veio para roubar a cena, a mulher veio para somar ao trabalho, a mudança de comportamento, a política que hoje o nosso país tem ocupado. Então eu cito Frutal como exemplo e algumas prefeitas da nossa região, porque Frutal tem 122 anos. Então, nós levamos mais de 100 anos para ter uma mulher à frente da prefeitura, mas sempre tratada com respeito e com carinho. E eu acho que a ala masculina gostou. Eu acho que a gente pode repetir, como é no legislativo, nós já tivemos lideranças em Frutal, mas eu acho que a gente pode repetir, não só em Frutal, mas eu acho que em Minas, no Triângulo, a gente tem dado aí resposta do trabalho da mulher, que a mulher veio para somar. Está bem claro que não há uma disputa de guerra de sexos na sua relação com a política, mas eu queria falar então desse machismo, não só dos homens, mas essa cultura machista ainda que permanece na política, sobretudo nas disputas políticas. Às vezes eu interpreto algumas disputas como algo machista, no sentido infantil do homem. Parece que há muitas vaidades infantis na política. Parece que ainda há muita necessidade de impor um prestígio, de impor a gravata, de impor o terno como um símbolo para você dominar. A pergunta que eu faria, existe alguma diferença fundamental na perspectiva feminina da política e da antiga perspectiva masculina? Eu acho que nós melhoramos muito. O ser humano vai sendo apurado a cada ano, com a possibilidade de cursar, ter um curso superior, da oportunidade de melhoramento de trabalho. Então, existem sim, mas nós temos trabalhado. Eu acho que a mulher, como alicerce de um lar, como alicerce, a base da sociedade, ela tem demonstrado que Deus deu inteligência tanto para o homem quanto para a mulher. E nós podemos também somar para a mudança de comportamento e a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Então, eu tenho percebido que, eu falo especificamente da nossa cidade de Frutal, que esse comportamento, ele já praticamente é nulo.
E isso é muito bom, as pessoas entenderem, compreender e somar com o seu trabalho do dia a dia. Se você pode ser uma boa educadora, uma boa comerciante, uma boa empresária, você também pode contribuir para mudança de comportamento do seu município. Gestar o município é atender ele como um todo. E eu vejo que a gente tem sido respeitada, até pelos mais velhos. Isso é muito bom, pelas pessoas que contribuíram para o desenvolvimento político da nossa cidade num todo, mas somando as nossas ideias. E isso serve de exemplo para os demais municípios que ainda não acreditam no potencial e na força da mulher, que ela veio para somar e não para dividir as tarefas e a mudança de comportamento socioeconômico do seu município. Interessante, nossa, está saindo muito bem, eu estava tentando provocar, eu queria te ver bater os homens, mas de fato essa união está sendo mais interessante. Que, ainda assim, quais são as atitudes que a senhora já presenciou e que a senhora fez assim, eu não acredito que eu estou vendo isso, nas reuniões de gabinete, ou mesmo não necessariamente na sua cidade, mas na vivência da política em geral? Eu tive o privilégio, nesses 5 anos e meio, de não ter vivenciado nenhum fato que pudesse mostrar o descrédito do homem quanto ao trabalho da mulher. Eu fui privilegiada, eu acredito muito que essa mudança de comportamento, esse otimismo político, esse otimismo de transformar o dia a dia do cidadão com as suas ações, não menosprezando o fato de ser mulher, eu não vivenciei, eu tive esse privilégio até hoje de não ter sido discriminada, porque a mulher ela impõe respeito a partir do momento que ela mostra que Deus dotou de inteligência tanto quanto o homem, e as suas ações precisam ser respeitadas. Então, nós temos um bom relacionamento, e a gente procura governar com harmonia, com paz, com respeito. Nós temos uma Câmara comprometida, uma Câmara que trabalha, hoje nós temos a nossa presidente, uma mulher. No primeiro mandato também tive a oportunidade de ter uma mulher como presidente. Isso é muito bom, ter associado ao trabalho o respeito do homem. E eu agradeço por isso. E por falar em gratidão, quais são as principais angústias e quais são os desafios que te fazem perder o sono à noite e que faz com que você perceba a necessidade de se unir e compartilhar essas angústias com outras pessoas? Na verdade, eu tenho mais realização de sonhos do que angústia. Nós gostaríamos que tivéssemos uma receita melhor, porque você governa como um todo. Você quer saúde de qualidade, isso implica em exames complementares, em servidores da saúde recebendo bem, sendo bem gratificados pelo trabalho. Você preocupa com a educação, porque a educação é o início de todo o alicerce de uma sociedade. Então, você quer as suas creches funcionando bem, você quer a educação infantil caminhando com qualidade, o ensino fundamental, o ensino médio e o superior também de qualidade. Então, a gente envolve como um todo. A assistência social também precisa ser olhada com muito respeito, dando condição às pessoas de trabalho, de igualdade e tendo a habitação. Então, os nossos desafios que a gente gostaria de oferecer um pouco mais é a receita do município ser compatível com a qualidade de vida, porque a partir do momento que os seus municípios estão bem, estão empregados, estão com os filhos estudando uma escola de qualidade, os professores recebendo bem, sendo remunerado para a sua atividade, você muda a qualidade de vida do seu povo. E eu acho que esse desafio, que ele é constante, ele não me tira o sono, mas eu gostaria de poder ver o nosso povo continuar sendo respeitado, e nisso eu incluo educação, saúde, habitação, porque é o respeito do administrador para o ser humano. Pois é, a senhora entra em contato direto com as pessoas, se emociona ao conversar com as pessoas da sua cidade, se envolve nos dramas pessoais dos seus conterrâneos. Como é a sua relação nesse sentido emocional com as pessoas?
a gente envolve, porque é o ser humano e você se coloca no lugar dele. Então, quando você passa numa rua que não é pavimentada, você quer a pavimentação. Quando você vê o sonho dos pais para a universidade pública, você se coloca no lugar, porque eu também sou mãe. Mas o que a gente mais deseja é poder trabalhar, porque o gestor, ele tem esse poder de trabalho e as suas ações transformar a vida do cidadão. E ter o abraço de uma criança, o reconhecimento de um idoso, a presença constante. A gente, desde o primeiro mandato, eu tenho um atendimento ao público, porque eu quero contato com o meu povo. Mas faço as minhas tarefas domésticas à noite, como também comprometimento da cidadã Maria Cecília com a cidade frutal. Então, percorrer bairros, visitar unidades básicas de saúde, estar presente no cotidiano é importante. Eu acho que quando você sai em busca do voto, você entra no comércio, entra nas casas das pessoas e depois de eleita você tem que devolver para essas pessoas esse sonho de que o gestor, ele tem que estar em contato com o seu povo. E eu faço com o maior prazer. E a senhora falou sobre mãe. A sua mãe foi professora, diretora escolar, e seu pai foi delegado e vereador também. Quais foram as principais lições dessa química, que é muito interessante, entre esse relacionamento de um delegado e vereador com uma professora? O que eles ensinaram e que você ainda traz na sua vida, não só profissional, mas também pessoal, com a sua família, suas filhas? De seriedade, de honestidade, de presença e comprometimento. Eu acho que independente da opção, da sua escolha de trabalho profissional, você tem que ter o comprometimento. E a minha mãe sempre foi uma pessoa muito forte, muito presente, muito correta e disciplinada. A mamãe sempre passou muita disciplina. Então eu tento passar para os meus filhos que nós, independente da profissão que escolhemos, o comprometimento e a responsabilidade, ele é fundamental. E sobre esse comprometimento, estávamos falando sobre a relação com a cidade. Eu sei que a senhora gosta de andar de bicicleta pela cidade, achei isso super legal. Imagina um prefeito andando de bicicleta pela cidade, conversando com as pessoas. E aí a pergunta que eu faria é a seguinte: que segurança é essa? De onde vem essa segurança para se despir dessa armadura da política e, de fato, sair de bicicleta pela cidade, conversando com as pessoas e curtindo a cidade também? É de respeito ao cidadão. Não existe nada maquiado na nossa administração. Existe um comprometimento e um trabalho muito próximo das pessoas. Isso me permite fazer minhas compras no supermercado, andar no calçadão e, à noite, unir o útil ao agradável. Então, nas pedaladas noturnas, eu já verifico a limpeza da cidade, a coleta do lixo, se está realmente eficaz, as nossas avenidas, praças, e faço a prática esportiva, porque você trabalha muito sentada. Então, nós precisamos cuidar também da nossa saúde. E eu quero estar muito bem fisicamente para poder atender o meu povo com tanto carinho e respeito, que eu admiro tanto a nossa população e eu quero devolver essa confiança para os nossos munícipes, voltado ao trabalho. Ok, prefeita, infelizmente nosso tempo se esgotou. Gostaria muito de agradecer mais uma vez a sua presença aqui no DNA e desejar sucesso para você e um bom trabalho. Band, muito obrigada pela oportunidade, a você pela atenção e quero estar mais vezes aqui para poder passar um pouquinho do que é a nossa cidade frutal. Obrigado e obrigado a vocês também pela companhia que sempre tem aqui no DNA e agradeço mais uma vez, sempre terças e quintas-feiras estamos aqui conversando dessa forma com as pessoas, de forma mais intimista e boa tarde a todos.